Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 27 a 31. Partindo dali Jesus, seguiram-no 2 cegos, gritando e dizendo: Tem piedade de nós, filho de Davi. Tendo chegado à casa, aproximaram-se dele os cegos. E Jesus disse-lhes: Credes que posso fazer isto? Eles responderam: Sim, Senhor. Então tocou-lhes os olhos, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E abriram-se os seus olhos. Jesus deu-lhes ordens terminantes, dizendo: Vede que ninguém o saiba. Mas eles, retirando-se, divulgaram por toda aquela terra a sua fama. Palavra da salvação. Comentário Mateus 9, de 27 a 31. São João Crisóstomo. Não é pequena a acusação que aqui se faz aos judeus. Homens privados da visão recebem a fé apenas pelo que ouvem, enquanto aqueles que tinham a visão e presenciaram os milagres recusavam-se a crer. Vede ainda o desejo desses cegos. Não se contentam em aproximar-se dele, mas fazem-no com clamores e pedindo-lhe unicamente a misericórdia. Chamam-lhe filho de Davi, porque esse nome lhes parecia um título de honra. Devemos observar que o Senhor, muitas vezes, só realizou um milagre depois que lhe o pediram, a fim de que ninguém pensasse que os fizesse para adquirir o esplendor da honra. Aqui, novamente, ele nos ensina a fugir da glória dada pela multidão. Estando próximo à casa, conduz os cegos até lá, a fim de curá-los em particular. E não somente por isso, mas para mostrar-lhes que eram dignos de ser curados, e para repreender aqueles que pretendiam que, se somente a misericórdia salva, todos deveriam ser salvos. Também exige deles a fé para elevá-los mais alto. Eles chamaram-no filho de Davi. Ele ensina-os que devem ter nele ideias mais altas. Por isso não diz: Credes que posso pedi-lo a meu Pai? Mas credes que posso fazer isto? E eles responderam: Sim, Senhor. Não chamam-no mais de filho de Davi, elevam-se mais alto e confessam sua soberania. Impõe-lhes então as mãos, como diz o texto sagrado, e toca seus olhos, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. Disse-lhes isso para confirmá-los mais em sua fé e, ao mesmo tempo, constatar que não o tinham dito por adulação. Segue-se imediatamente sua cura, e abriram-se os seus olhos. Depois que foram curados, proíbe-os de falar sobre esse milagre. E não é uma simples proibição, mas uma ordem expressa com força. Dirigiu-lhes com energia essas palavras: Vede que ninguém o saiba. Mas eles, retirando-se, divulgaram por toda aquela terra a sua fama. Salmo 27. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o baluarte de minha vida. De quem terei medo? Quando os malfeitores me atacam para tragar-me vivo, eles, inimigos e adversários, é que tropeçam e caem. Se um exército acampa contra mim, meu coração não teme. Se entram em batalha contra mim, ainda assim confio. Uma coisa peço ao Senhor, é o que procuro: habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, contemplando a beleza do Senhor, observando o seu templo. Ele me ocultará em sua cabana, na hora do perigo. Ele me esconderá no escondido de sua tenda, e me levantará sobre a rocha. Então levantarei a cabeça sobre o inimigo que me cerca.
Em sua tenda oferecerei sacrifícios entre aclamações, cantando e tocando para o Senhor. Escuta, Senhor, minha voz que te chama. Tem piedade de mim, responde-me. Buscai meu rosto. Meu coração te diz: eu busco teu rosto, Senhor. Não me ocultes teu rosto. Não afastes com ira o teu servo, pois tu és o meu auxílio. Não me rejeites, não me abandones, Deus de minha salvação. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Indica-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me por uma senda plana, pois estão me espiando. Não me entregues a sanha de meus rivais. Levantam-se contra mim falsas testemunhas, acusadores violentos. Eu, porém, espero gozar da felicidade do Senhor no país da vida. Espera no Senhor, sê valente. Coragem, espera no Senhor. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 27, por Luiz Alonso. O tema da confiança em Deus adquire urgência e validez renovadas pela revelação da paternidade de Deus e pela vitória de Cristo. Ânimo, pois eu venci o mundo. É um novo oráculo de salvação segundo João 16:33. A paternidade superior de Deus é central na mensagem do Novo Testamento. A referência do Salmo pode ajudar a descobrir a plenitude inclusiva que abarca em Deus paternidade e maternidade, ficando por cima de sua distinção. Em forma de comparação, eu citarei Lucas 11:13. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. O templo, como morada, refúgio e base de confiança, nos conduz a um texto de João aberto à esperança escatológica. João 14:1. Não vos agiteis, confiai em Deus e confiai em mim. A casa do meu pai tem muitos aposentos. Levando em conta a tradução, em Deuteronômio 3:28 e Jó 4:3, podemos citar um texto em que Paulo enuncia o paradoxo da confiança ou alento cristão. Não apesar das tribulações, mas nelas e por elas, graças à bondade do Pai. 1 Coríntios 1. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai carinhoso e Deus de todo consolo. Ele nos alenta em todas as nossas dificuldades, para que possamos também nós alentar os outros em qualquer dificuldade, com o ânimo que nós recebemos de Deus. Pois se os sofrimentos do Messias transbordam sobre nós, graças ao Messias transborda em proporção o nosso ânimo. Pérez de Valência explora em outra chave o versículo sobre o abandono dos pais. Meus primeiros pais, Adão e Eva, e também os que me geraram, me deixaram desnudo e despojado de bens gratuitos, de graça, e ferido de golpes e de chagas, porque fui concebido em culpa e minha mãe me concebeu em pecado. Segue a redenção de Cristo. Também meu pai, o povo pagão, minha mãe, a sinagoga, me abandonaram, porque, abandonados os ídolos e as cerimônias da lei antiga, de dois povos nos reuniu numa igreja. A referência a Adão e Eva se lê já em São Beda, que a recolhe de autores antigos. Livro do profeta Isaías, capítulo 29. Ai, Ariel, Ariel, cidade que Davi sitiou. Acrescentai anos a anos, gire o ciclo das festas, e assediarei Ariel, e haverá prantos e lamentos. Serás para mim como Ariel. Eu te sitiarei em círculo, te apertarei com trincheiras, e erguerei baluartes contra ti.
Abatida, falarás no solo, e tua palavra soará apagada no pó. Como voz de fantasma na sepultura, sussurrarás tuas palavras no pó. O tropel de teus inimigos será como poeira, o tropel de teus agressores como nuvem de palha. Mas de improviso, de repente, o Senhor dos Exércitos te auxiliará, com fragor e estrondo de grandes trovões, com furacão, vendaval e raios abrasadores. E terminará como sonho ou visão noturna, o tropel dos povos que combatem Ariel, suas trincheiras, seus baluartes, seus sitiadores. Como o faminto sonha que come e desperta com o estômago vazio, como o sedento sonha que bebe e desperta com a garganta seca, assim será o tropel dos povos que combatem contra o monte Sião. Ficai tardos e retardados, cegai e ficai cegos. Vós vos embriagareis, mas não de vinho. Cambaleareis, mas não por causa da bebida, mas porque o Senhor vos serve um vento de sonolência, que vos embotará os olhos e vos embuçará as cabeças. Qualquer visão será para vós como o texto de um livro lacrado. Entregam-no a alguém que sabe ler, dizendo-lhe: por favor, lê isto. E ele responde: não posso, está lacrado. Entregam-no a alguém que não sabe ler, dizendo-lhe: por favor, lê isto. E ele responde: eu não sei ler. Diz o Senhor: já que este povo chega a mim com a boca e me glorifica com os lábios, enquanto seu coração está longe de mim, e seu culto a mim é preceito humano e rotina, eu continuarei prodigalizando prodígios maravilhosos. A sabedoria de seus sábios fracassará, e a prudência de seus prudentes se eclipsará. Ai dos que afundam, para esconder do Senhor seus planos. Fazem suas obras na escuridão, dizendo: quem nos vê? Quem fica sabendo? Que desatino! Como se o barro se considerasse oleiro, como se a obra dissesse daquele que a fez: ele não me fez. Como se o vaso dissesse do oleiro: ele não me entende. Logo, muito em breve, o Líbano se tornará um jardim. O jardim parecerá um bosque. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, sem trevas nem escuridão. Os olhos dos cegos verão, os oprimidos voltarão a festejar o Senhor, e os pobres se alegrarão com o Santo de Israel. Porque não restarão tiranos, os cínicos acabarão, e serão aniquilados os que se desvelam pelo mal. Os que acusam alguém num processo colocam armadilhas ao que defende num tribunal, e com falsidades abatem o inocente. Pois bem, assim diz o Senhor, Deus da casa de Jacó, que redimiu Abraão. Jacó não fracassará, não sentirá vergonha, quando virem o que a minha mão faz no meio deles. Santificarão meu nome, santificarão o Santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. Os que haviam perdido a cabeça compreenderão, e os que protestavam aprenderão a lição. Palavra do Senhor.